professor Antônio Cantarella e colaboro com a professora Sheila Brasileiro, coordenadora do curso de Pedagogia da PUC Minas, na organização do aprofundamento em ensino religioso. Sabemos que todos os egressos do curso de Pedagogia são aptos para exercer a docência da educação infantil, a docência nos anos iniciais do ensino fundamental e a gestão educacional. Além da formação comum, que atende a esses seus objetivos próprios, o curso de Pedagogia da PUC Minas oferece também alguns aprofundamentos, dentre eles o aprofundamento em ensino religioso. Trata-se de uma resposta às diretrizes curriculares nacionais para a pedagogia e para as licenciaturas, no sentido de atender a demandas educacionais específicas. No caso do aprofundamento em ensino religioso, o objetivo principal direciona-se à formação profissional do professor de ensino religioso. A disciplina Ensino Religioso integra a grade curricular da rede pública estadual e das escolas municipais de muitos municípios mineiros. Entretanto, quase inexistem cursos de licenciatura para a formação do professor de ensino religioso, são raríssimos no Brasil. Por isso, a oferta desse aprofundamento mostra-se de grande relevância. É importante observar que o aprofundamento em ensino religioso, assim como outros aprofundamentos, não configura uma habilitação da pedagogia. A formação específica do aprofundamento será comprovada, quando for necessário, pelo histórico escolar do egresso. O aprofundamento em ensino religioso é oferecido na PUC Minas através de 10 disciplinas no formato de um 9º período do curso de Pedagogia. Estudantes de quaisquer períodos podem se matricular no conjunto das disciplinas ou em disciplinas isoladas. Os professores, quase todos, são do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça os professores e o conteúdo das disciplinas. Bem-vindo ao aprofundamento em ensino religioso. Oi, tudo bem? Então, você está se preparando para fazer a sua matrícula no aprofundamento em ensino religioso. Eu vim aqui para te contar o que a gente vai poder trabalhar. Meu nome é Flávio Senra e eu vou ser o seu professor de Introdução às Ciências da Religião. O que a gente vê nessa disciplina? Primeiro, apresentar essa disciplina, como é que ela se constituiu, o quanto que ela está marcada pelo princípio da interdisciplinaridade, os pressupostos, as teorias, as metodologias que fazem parte da história dessa disciplina e como que ela ajuda a pensar o ensino religioso. Então, você que está aí pensando, estou torcendo para você escolher fazer o aprofundamento em ensino religioso com a gente, tá bom? Um abraço e até breve, a gente se vê em agosto. Oi pessoal, tudo bem? Em campo religioso brasileiro, estudaremos a diversidade religiosa e as múltiplas formas de expressão das espiritualidades da nossa nação. Passaremos pelas experiências do catolicismo, protestantismo, pelas religiões de matriz africana, espiritismo kardecista e pelo neopentecostalismo. Buscaremos compreender como as relações entre as religiões e igrejas se articulam com a formação do país, de nossa sociedade e cultura. Também trataremos das relações entre religião e política e igreja e Estado, que são temas muito importantes no momento presente e que nos desafiam fortemente. Enfim, o estudo da religião é uma das melhores janelas para se compreender um povo. Estou seguro de que cumpriremos uma rica trajetória de estudos. Um abraço. Olá, eu sou o professor Carlos Caldas e no segundo semestre, agora de 2020, eu tenho a alegria e ao mesmo tempo a responsabilidade de, no curso de aprofundamento em ensino religioso da pedagogia, trabalhar com a disciplina História das Tradições Religiosas. Nessa disciplina a gente trabalha as religiões chamadas antigas, dos primórdios da humanidade, e as grandes tradições chamadas religiões mundiais, como, por exemplo, as religiões de matriz abraâmica, o judaísmo, o cristianismo e, posteriormente, o islamismo. E também as religiões do Oriente, como o hinduísmo e as religiões do Extremo Oriente, como
o budismo, a tradição do taoísmo na China e a tradição shintoísta do Japão. Será uma alegria poder ter você no nosso curso. Uma grande satisfação. Espero ter você lá. Olá pessoal, meu nome é Roberley Panachevitz, sou professor da disciplina Pluralismo Religioso e Educação. Há uma diferença entre pluralidade e pluralismo. Pluralidade é a diversidade religiosa e pluralismo é a consciência dessa pluralidade. Por isso que a disciplina tem o nome de Pluralismo Religioso, porque nós vamos trabalhar a consciência dessa diversidade e as implicações dessa consciência da diversidade para os ambientes religiosos, mas sobretudo para o ambiente educacional. E como trabalhar a diferença na sala de aula, no ambiente educacional como um todo. E no segundo momento vamos trabalhar perspectivas do diálogo interreligioso. Quais são as formas, quais são as disposições para dialogar, como trabalhar aí a dimensão de abertura, de clareza de identidade e sobretudo de tolerância, que é exatamente o direito sagrado de divergir, de pensar diferente, de agir de forma diferente. Então, como trabalhar essas disposições no ambiente educacional? Um abraço e espero vocês no segundo semestre. Eu sou Antônio Cantarella, professor de Narrativas Sagradas. Nessa disciplina, estudamos, de modo mais geral, o processo de formação das narrativas e dos livros sagrados nas tradições religiosas. De modo mais particular, focamos a Bíblia, com sua diversidade de gêneros textuais, narrativas de origem, sagas tribais, textos jurídicos, textos proféticos, salmos, textos sapienciais, cartas, evangelhos e outros tipos de texto. Discutimos algumas questões relacionadas à interpretação da Bíblia, particularmente o problema de sua leitura literal. Discutimos também a colaboração das ciências, principalmente da história e das ciências literárias, para uma leitura mais proveitosa do texto bíblico. E enquanto lidamos com esses assuntos, exercitamos a leitura de algumas passagens da Bíblia. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Frederico, eu darei aula da disciplina Teologia Comparada. Essa disciplina ela visa justamente compreender os aspectos teológicos das religiões, que reflexões elas fazem sobre o sagrado, sobre vida após a morte, sobre o surgimento do cosmos, do universo, da vida, né? E de alguma maneira a gente estuda isso de uma forma comparada, né? Como é que o cristianismo entende Deus, por exemplo? Como é que o budismo entende Deus ou um sagrado, né? Sendo que algumas tradições budistas não vão falar em Deus, né? Outras vão falar em deuses, né? Como é que o hinduísmo entende? O espiritismo, e a Umbanda, o Candomblé, Vale do Amanhecer, né? Como é que essas tradições entendem a vida após a morte? Como é que elas entendem, por exemplo, processos de saúde, que é um dos temas também da nossa disciplina. Portanto, a teologia comparada visa fazer esse estudo mais ou menos comparado, e ao fazer isso nós estabelecemos algumas áreas importantes. Concepção de sagrado, vida após a morte, surgimento da vida, do cosmos, do universo e concepções de saúde. Espero encontrá-los. Eu sou o professor Antônio Cantarella e vamos estudar juntos numa disciplina muito interessante chamada Religião e Arte. Nessa disciplina, destacamos algumas interfaces entre religião e arte. As tradições religiosas sempre fizeram uso da arte para comunicar sua fé e suas crenças. As diversas artes, arquitetura, escultura, pintura, música, cinema, dança e outras formas de performance artísticas foram um meio de grande relevância ao longo dos séculos para expressar conteúdos do campo das religiões. Além dessa relação mais evidente da arte enquanto lugar para expressão de conteúdos religiosos, pode-se ainda pensar no que há de comum entre as linguagens da religião e as linguagens da arte. E, em relação a essa analogia, pode-se, de modo particular, pensar a religião e a arte como lugar de polissemia, como poder de criação, poder de imaginar mundos possíveis.
Aguardo vocês em agosto. Meu nome é Fabiano, eu sou professor no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas e estou aqui para convidá-las e convidá-los a se inscreverem para cursar conosco o curso de aprofundamento em ensino religioso. Eu gostaria, nesse breve momento, de falar um pouco sobre a disciplina que eu vou ministrar nesse curso para vocês. Nós vamos trabalhar com uma disciplina que procura avaliar, pensar, a relação entre religião, educação e ética. Ou seja, como que esses três conceitos eles podem ser pensados em conjunto, podem ser analisados, em que medida a religião ela pode ser pensada no âmbito educativo, em que medida ela foi, nas sociedades antigas, uma fonte de moral, de ética para as pessoas, em que medida ainda hoje ela norteia os pensamentos e as ações dos indivíduos. E em que medida vocês que estão se formando e pensando em exercer aí a profissão de professores, de educadores que já são ou que estão nesse processo, como que nós todos, todos nós somos educadores, mas como que nós todos somos incitados a ter na nossa existência uma vivência ética. E como é possível falar de ética em sala de aula? Então, meus caros e minhas queridas, fica o meu convite para que possamos juntos trabalhar e pensar essas relações nessa disciplina no curso de aprofundamento e ensino religioso. Fica o meu convite, vocês serão muito bem-vindas, muito bem-vindos, e será uma alegria enorme poder compartilhar um pouco do saber, das dúvidas, dos questionamentos acerca dessa temática com vocês. No aguardo da presença de todas e todos. Um grande abraço. Obrigado. Nossa disciplina é o estágio obrigatório docência no ensino religioso. Essa disciplina distribui sua carga horária reservando 90 horas no campo, nas instituições escolhidas para o estágio. No campo, as atividades consistem em observação, análise, reflexão e acompanhamento das práticas educativas dos docentes do ensino religioso na escola comum, confessional ou não. A docência do ensino religioso na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio é vista no estágio como forma de vivenciar a prática docente. Afinal, o aprofundamento em ensino religioso tem o compromisso com a formação de um pedagogo que possa atuar com competência em mais essa frente de trabalho, tão importante para a formação de nossas crianças e nossos jovens, para que sejam pessoas mais humanas, mais éticas, comprometidas com o bem e a felicidade do outro, respeitando a diversidade e a liberdade de crenças. Meu nome é Paulo Agostinho, professor da PUC Minas, do programa de pós-graduação em Ciência da Religião, e eu trabalho com a disciplina Metodologia do Ensino Religioso no curso de aprofundamento do ensino religioso na pedagogia. O curso de pedagogia estará oferecendo no segundo semestre de 2020, novamente, o aprofundamento em ensino religioso. É um momento muito importante para aqueles que gostariam de se habilitar a serem professores de ensino religioso.
A lei de Minas Gerais, ela coloca na segunda opção, né, para aqueles que não têm, né, o curso de ciência da religião, que você tenha habilitação, né, que você seja licenciado, né, em outra área de conhecimento com no mínimo 500 horas de aprofundamento em ensino religioso. E é o que o curso oferece, 532 horas. Boa parte das disciplinas acontecerão à tarde ou nos primeiros horários da noite. E é uma oportunidade muito importante para você conhecer um pouco dessa situação do ensino religioso no Brasil e também, né, aprofundar-se em vários temas. Por exemplo, eu trabalho com a metodologia do ensino religioso. Há uma disciplina que aborda ensino religioso, né, na perspectiva filosófica, né, abordagem filosófica do ensino religioso. Além dessa disciplina, metodologia do ensino religioso, vocês terão também ensino religioso, abordagem filosófica, introdução às ciências da religião, que é a área que congrega justamente a formação docente do ensino religioso. Vocês terão ainda pluralismo, religião e educação, religião, educação e ética, disciplinas também importantes como teologia comparada, narrativas sagradas, história das tradições religiosas no Brasil, campo religioso brasileiro e o estágio. São 10 disciplinas. Muitas alunas e alunos da PUC Minas que passaram pelo aprofundamento se saíram muito bem, né, em concursos, né, em cidades, mesmo no estado de Minas. E é um momento assim, muito interessante de debate, de reflexão. Eu gostaria de convidá-los, né, a se inscrever, né, nessas disciplinas, né, fazer esse aprofundamento, aproveitar esse momento da formação de vocês na pedagogia e conseguir mais uma habilitação. É importante, muita gente tem dúvidas sobre o ensino religioso. A nossa posição é de um ensino religioso não confessional. Eu participo do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas e a gente tem um grupo de pesquisa chamado Redeclide e a gente participou da elaboração do currículo de referência de Minas Gerais, né, sobre o componente curricular ensino religioso. Também elaboramos, né, algumas webconferências, existem 4. Entrem depois no nosso canal no YouTube, Redeclide, vocês verão as nossas webconferências que foram feitas. E agora estamos participando também da elaboração dos PETs, né, os planos de estudo tutoriados da Secretaria de Estado da Educação, e também gravando aulas, né, do 4º ao 9º ano, para esse momento difícil que todos estamos vivendo com a pandemia. Então, conto com vocês, né, é um momento muito importante. Um grande abraço.